Na realidade, como nós já vínhamos observando esses abusos, nós chegamos à conclusão de que, infelizmente, eles não eram pontuais, eles faziam parte da estrutura, da visão estatal de como tem que se lidar com esse direito. Né? Na verdade, em geral, o que permeia a lógica do Estado, claro que o Estado tem aprendido bastante com isso, me parece, mas o que permeia é sempre a lógica de que a ordem é um platô, é uma rua vazia e de que se aquilo é alterado, não comporta nenhuma diversidade, não comporta nenhuma manifestação, isso tem que ser reprimido. Então, só para dar exemplo, já desde 2011 que a gente podia perceber, e isso o núcleo tem um farto material, manifestações sendo dispersadas sem nenhuma justificativa, né? Um uso abusivo de armas menos letais, dentre outros, perseguição de manifestantes também quando já havia dispersão, né? Dentre outras táticas, né, ilegais, pode-se dizer assim. E aí em junho, o que aconteceu? Aconteceram alguns protestos, né, um pouco antes, também com notória repressão ilegal, inadequada, e fatidicamente, dia 13 de junho, o que aconteceu é que alguém do MPL, né, do Movimento Passe Livre, ligou aqui para o núcleo, já sabendo porque tinha sido um dos depoentes dos abusos dos anos anteriores, falando, olha, nós temos a notícia de que a repressão vai ser muito dura, e naquele dia o governador do estado tinha dado uma declaração explícita dizendo que não ia tolerar baderna, algo do gênero, dizendo que a repressão ia de fato ser dura, né? E aí chegou, esse manifestante na verdade ligou umas 3 horas antes do horário combinado pelo movimento, dizendo que nós temos notícias fidedignas de que a repressão vai ser bastante dura, que existe uma cota de presos, que vai haver um número mínimo de presos, e nós gostaríamos do apoio da defensoria. Claro, de última hora, como em geral são as coisas urgentes, e aí na hora que aqui nós já estamos, né? Conversamos com alguns defensores que estavam disponíveis nas suas agendas, com urgência, e traçamos como estratégia o quê? Ligar no batalhão respectivo, perguntar quem era o comandante da operação e pedir o telefone celular dele, já anunciando que defensores estariam a campo para trabalhar. Qual que era a ideia inicial? Era servir de ponte nesse diálogo, né, constante que é necessário haver entre lideranças, digamos assim, no movimento, dos manifestantes, e polícia. Então foi anunciada essa ideia, nós estaríamos lá trabalhando, a defensoria não é militância, não tem nada a ver com militância, é uma instituição do Estado, né? Mas como dever de assessoria jurídica aos hipossuficientes, nós estaremos em campo e nos prestaremos a essa ponte. Acontece que quando nós chegamos no Teatro Municipal, que era o ponto de início da manifestação no dia 13, aquela quinta-feira fatídica, já era possível perceber que as pessoas estavam sendo todas revistadas. Todas assim, com cara de jovem, com camisa xadrez, algumas com mochilas, né? E que havia de fato uma atuação sistemática de abordagem discriminada. Quando o Código de Processo Penal, ele autoriza a busca pessoal quando há fundada suspeita, e fundada suspeita não é a intuição policial, não é isso. Tem critérios. Fundada suspeita é que essa pessoa possua arma proibida, né, ou objetos de crimes já acontecidos. Né? Então, eventualmente um produto de crime ou algum instrumento de algum crime já ocorrido, né? E as pessoas ali não estavam nessa situação. Então não havia essa justificativa. E aí, o que nós fizemos? Nos dirigimos diretamente para ele e perguntamos. A primeira pergunta foi, olha, o senhor está sabendo? Sim, claro. Foi anunciado que vocês estariam aqui. Falei, qual é o critério para a revista pessoal, para a busca pessoal nos transeuntes? Né? O critério, nós abordamos quem tem cara de manifestante. Isso foi dito, filmado inclusive, claro, de maneira caseira, mas foi filmado pelos defensores. E aí, mas como assim cara de manifestante? Blusa xadrez, cara de ser jovem, né? E aí nós podíamos perceber assim que tinham pessoas que moravam ali, que também eram abordadas, pessoas estavam voltando do trabalho, então
causou um incômodo de fato generalizado, né? E aí, essa foi a primeira constatação de ilicitude no nosso entender. O fato é que o tempo todo foi dito que essas pessoas seriam conduzidas ao DP e que muitas foram conduzidas, iriam ser conduzidas ao DP porque já foram encontradas em outras manifestações. Isso também está registrado em vídeo, né? Então, era a lógica de que se a pessoa estava numa manifestação num dia e agora está de novo, ela é potencialmente uma pessoa criminosa. Essa é uma conclusão possível de se tirar desse argumento. Ora, vou conduzir ao distrito porque esta pessoa está aqui manifestando e já foi vista outra vez manifestando. E diante disso foi perguntado para ele, então o senhor está confessando uma prisão para averiguação? Sim, a resposta foi afirmativa, estou. Prenderei para averiguação, pode jogar responsabilidade sobre mim, não tem nenhum problema. O que dava notas de que ele tinha respaldo institucional para agir dessa forma, né? Claro, muito provavelmente essa frase dele revela que ele não inventou agir dessa maneira, ele tinha de fato um respaldo estrutural para assim agir. E a maior parte deles foi liberado sem nenhum registro. Mas uma parte considerável deles, umas cerca de 80 pessoas mais ou menos, foi fichada, né, na linguagem da polícia. Na verdade foram liberadas depois de horas de prisão, mas foi lavrado, a forma de se fichar essas pessoas foi uma forma que no nosso entender foi uma confissão de ilegalidade estatal, que foi através de boletins de ocorrência não criminal. Então esses boletins de ocorrência, primeiro que é uma contradição em termos, né, porque não cabe à polícia registrar fato não criminal, fatos não criminais não são de interesse da polícia. Mas tudo bem, como eles queriam de alguma maneira obter os dados dessas pessoas para no futuro talvez juntar numa investigação como de fato aconteceu, né, que agora tem um grande inquérito investigando a todos, isso é bem questionável em termos de captação de informação, porque se não tem nada de legal, por que o Estado tem que saber quem sou eu e o que eu faço, se não tem nenhuma acusação criminal, né? Mas enfim, isso é outra história. O fato é que esses boletins de ocorrência trazem narrativas assombrosas do ponto de vista da confissão estatal de ilegalidade dos seus atos. Por exemplo, um rapaz foi apreendido com uma bandeira de um partido e um megafone. Isso foi motivo suficiente para que ele fosse enxergado como um criminoso, por isso que ele foi levado ao distrito. O distrito policial é local de criminoso, pessoas acusadas de algum crime, né? Um adolescente com guache, com tinta guache. Aí tem alguns casos, são poucos, uma pessoa com pedra, né? Que também, enfim, não é instrumento, não é a arma no sentido técnico, e também não havia acusação de que ela tivesse se envolvido em alguma depredação. É como se a polícia tivesse agido preventivamente, digamos, acho que na visão deles foi basicamente isso. Nós vamos agir antes sobre a massa para impedir talvez alguns atos pontuais de descontrole no meio da multidão, né? Essa visão, eu entendo que ela possa perpassar a cabeça daqueles que têm o dever, digamos, de conter a criminalidade. Acontece que no Estado Democrático de Direito, a repressão à criminalidade tem que conviver com valores caros e direitos básicos, né? Então não cabe à polícia, imagina se coubesse à polícia atuar preventivamente sobre todas as situações que ela imagina que vão acontecer, né? Isso seria uma carta branca para invadir casas, né? Para invadir estabelecimentos comerciais, para prender pessoas na rua e perguntar o que você está pensando, porque eu acho que você está pensando que hoje você vai chegar em casa e vai matar sua mulher. Em suma, juntando esses elementos, a conclusão possível era de que essa era uma maneira de reprimir de maneira transversal ou até direta em alguns casos o direito democrático constitucionalmente assegurado de manifestação
reunião e livre associação, né? E aí deu para perceber o quanto de fato as estruturas ainda policiais são arcaicas nos seus métodos, né? Na verdade, quem mora em periferia sabe disso na pele há muito tempo. A novidade das manifestações é que, e não só em São Paulo como no país inteiro, é que esse fato passou a ser sentido na pele dos formadores de opinião, né? Então, para o avanço democrático foi interessante, apesar de muito triste, o que aconteceu e vem acontecendo, porque deixa em aberto as nossas chagas aí, que a gente, na verdade, esconde há muito tempo. E é até interessante, quando eu falo que eu cheguei a essa conclusão de que todos esses atos que eu narrei, na soma, levam à conclusão de que havia um intuito de reprimir a manifestação como se a manifestação fosse um desvio, não fosse um direito. Isso está documentalmente assinado pelo Estado. Nesses BOs não criminais que eu relatei a você, existem narrativas, mais de uma narrativa, na verdade existe, dizendo: estávamos em patrulhamento ostensivo de repressão à manifestação. Quando eu li essa frase, eu reli essa frase mais umas 2, 3 vezes para, de fato, chegar à conclusão que era isso mesmo que eu estava lendo, porque num Estado democrático de direito, essa frase deveria ser absolutamente inadmissível. O interessante é que ela foi dita, ela virou um documento. A frase não é: estávamos em patrulhamento ostensivo de repressão a eventuais atos violentos em manifestação pública. Essa frase é admissível no Estado democrático de direito como função da polícia. Agora, a frase que eu disse, repito: estávamos em estávamos em patrulhamento ostensivo de repressão à manifestação, é uma frase que, na verdade, é uma confissão do Estado em que a polícia se encontra hoje, que deveria ser em harmonia com o Estado democrático de direito, e não é, porque a sua base ainda estrutural, o seu treinamento, a sua lógica é a lógica do inimigo. O cidadão não existe, é o inimigo. Então, o inimigo está na rua, eu preciso combatê-lo. Existe uma insegurança jurídica imensa, porque não existe nenhum regramento com relação ao uso das armas ditas menos letais. Nenhum regramento de nenhuma espécie, nem criticável, nem razoável. Nós chegamos à conclusão, por exemplo, né, que existe uma lógica que é muito interessante, né, como se isso tem mudado gradativamente, mas é como se a manifestação impedisse o trânsito. Então, esse é um argumento para proibir as manifestações ou para reprimir imediatamente, dispersar, né? Quando na realidade esses precedentes, eu posso citar para você alguns, eles falam que faz parte do direito, é íncito ao direito de manifestação causar algum transtorno, porque senão não é direito de manifestação, porque a ideia de fato é tirar as pessoas da rotina e chamar atenção para a causa, seja ela qual for, né? Isso é direito de manifestação. Então, esses precedentes, eles falam que o direito de reunião pode implicar licitamente a interrupção do trânsito, independentemente da densidade do fluxo de veículos da via pública, independentemente do tempo de duração, né? Devendo o Estado tolerar esses inconvenientes urbanos, eis que integram o exercício desse direito. Outra constatação muito importante, né? Existe sempre, em geral, e ultimamente isso tem acontecido muitíssimo nas últimas manifestações, de que porque precisamos reprimir atos de violência, dispersamos a manifestação inteira. Vários precedentes internacionais são no sentido de que não, de que um aglomerado grande é meio que previsível que alguns atos de violência ou depredação aconteçam e que essas pessoas obviamente têm que ser de alguma maneira contidas, eventualmente detidas.
Então, somente essas pessoas pontuais e não todo o grupo. Então, hoje ainda a mentalidade que persiste, como eu disse, como é a lógica do inimigo? O inimigo é toda a turba, né, que é um termo ainda usado militarmente. Então, é toda aquela população. Então, você não distingue, na verdade, entre eventuais manifestantes implicados em atos violentos, que, enfim, se pode até questionar, mas existe previsão legal para repressão, para prisão deles, repressão nos moldes da lei, claro, sempre de maneira proporcional. E as pessoas que estão ali exercitando o seu direito de manifestação pacífica. Então, o que os precedentes falam? Que esses atos isolados de violência, eles não convertem uma reunião pacífica em violenta. Né? E que, de fato, a polícia tem que ter, e tem, se quiser, técnica, para conter especificamente essas pessoas pontuais e isoladas. Né? Que não pode ser utilizada a desculpa de que porque existem atos, alguns pontuais de violência, aí dispersa-se toda a multidão. É algo que nunca é dito, né? É papel da polícia e do Estado facilitar o acesso dos manifestantes aos locais públicos, jamais impedir. Não cabe ao Estado dizer onde, até que horas vai uma manifestação. Aliás, é dever do Estado facilitar o acesso dos manifestantes aos locais, porque isso também faz com que você, além de ser um direito, né, e um dever do Estado, o direito dos manifestantes e um dever do Estado, faz com que as tensões se aliviem. Né? É o que eles chamam de compartilhamento de responsabilidades. O manifestante também, ele não é um estúpido, né? Como normalmente se vê nessa ótica repressiva. Né? Ele também percebe que foi franqueado, ele tem mais responsabilidade sobre, enfim, no exercício daquele direito de manifestação. Né? Outra coisa que é dita também, né? A tropa de choque, ela não deve nunca ser a primeira a aparecer, e mesmo quando por alguma razão ela tenha que ser acionada, ela não pode ficar à vista dos manifestantes, porque ela desperta animosidade, né? Isso é intuitivo, né? Na realidade, só existe a possibilidade de você dispersar uma manifestação quando há de fato um risco objetivo de violência generalizada, né? E mesmo assim você nunca pode utilizar armas de fogo na dispersão. E mesmo quando vai haver essa dispersão, digamos, legítima, que seria exclusivamente aquela quando há um risco iminente de violência, de quadro de violência generalizado, você tem que anunciar isso claramente através de megafones, por exemplo, de vários meios, e dar um tempo razoável para que as pessoas de fato compreendam a ordem e tenham tempo de ir embora, quem quiser. Né? O que a gente vê hoje em dia é que isso é completamente ignorado. E isso faz parte das boas práticas internacionais. Então, é como se houvesse um consenso internacional, ao longo dos anos acumulados, de que algum inconveniente vai causar a manifestação, né? E que há que se conviver com alguns inconvenientes pontuais. Aqueles que fogem muito da razoabilidade, cabe ao Estado reprimir pontualmente, né? Pontualmente, quando o dano é muito extenso, né? E quando ele é praticado por algumas pessoas, cabe ao Estado ter estratégias para reprimir essas pessoas, jamais aplicando uma punição coletiva, violando o direito de manifestação de todas as pessoas. A bala de borracha, ela tem uma técnica muito específica de utilização, né? E de qualquer forma, mesmo que ela seja seguida, né? Você não pode disparar diretamente, você tem que disparar no chão. Ela não tem um alvo certo. Né? E ao contrário do que se diz no título, no rótulo menos letal, ela causa ferimentos graves e pode de fato matar. Muitos dados, no Brasil não, mas fora, de pessoas mortas por N razões, atingidas por bala de borracha. E a experiência desde junho, pelo menos, tem demonstrado a tragédia que tem sido, quer dizer, acaba sendo um instrumento para a aplicação de uma punição coletiva, porque ela não tem alvo certo. Primeiro,
ela tem sido usada para dispersar multidões, para incutir medo nos manifestantes, o que é absolutamente não recomendado e rechaçado internacionalmente, né? Ela é utilizada tecnicamente de maneira incorreta, tem várias fotos de policiais mirando, né, diretamente no rosto ou no peito de manifestantes, o que é ilegal, proibido. E de qualquer forma, mesmo que ela seja utilizada conforme o manual, digamos assim, ela não tem destinatário certo. Então, ela tem se recomendado a abolição desse tipo de armamento por essas razões. Então, nós recomendamos isso. Várias entidades da sociedade civil e alguns defensores públicos subscreveram um pedido que foi protocolado para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é o Ministério Público Federal, para apuração de responsabilidade de superiores hierárquicos no tocante aos abusos no direito de manifestação, sobretudo as prisões para averiguação, que sobre ela já falei bastante. E também, ao mesmo tempo, foi protocolado no Ministério Público Federal, em agosto também desse ano de 2013, um pleito para que fosse especificamente apurada a responsabilidade do Tenente Coronel Benhur. Até agora, com relação a essas duas providências, nós só tivemos a resposta do Ministério Público Federal, que pediu explicações à Secretaria de Segurança Pública, ao Comando-Geral da Polícia e aos distritos policiais envolvidos na região central das manifestações, perguntando a respeito de procedimentos instaurados para apurar responsabilidades, abuso de autoridade e tudo mais. Foi a única resposta que nós tivemos. Pontualmente, eu sei, para encaminhar para o final, que existem algumas apurações. Por exemplo, aqui nós acompanhamos duas pessoas, na verdade, que foram feridas com alguma gravidade por tiro de borracha. Mas são investigações que caminham a passos lentos e, no meu ponto de vista, caberia ao Estado uma prestação de contas a esse respeito. Até agora, nenhuma autoridade estatal veio a público dizer, olha, foram apurados tantos potenciais delitos de agentes do Estado, os delitos são esses, sendo que se quer preservar a identidade do policial, tudo bem, pode ser preservada, né? Na verdade, isso não é uma regra para os acusados em geral, infelizmente, mas isso não quer dizer que o Estado esteja desincumbido de prestar contas. Mas o que é mais frágil de todas as prisões, do meu ponto de vista, é a individualização da conduta, é a prova além da palavra dos policiais. Então, o que você vê em geral são prisões genéricas, né? Ou um mero respaldo do flagrante nas palavras dos policiais e um rechaço absoluto à oitiva de outras testemunhas. Isso é regra. Então, por exemplo, se tem outras pessoas, além dos policiais, que falam, não era ele, eu vi que não era ele. Não é o momento de ouvir, não vamos ouvir vocês, vamos ouvir porque se fosse assim, eu já ouvi isso de delegados, eu estaria desafiando a palavra da autoridade policial, então eu não te ouço, tomando um partido claro na hora do flagrante, né? Que deveria ser absolutamente vedado. Na verdade, a convicção ela é sempre precária, mas de qualquer forma ela tem que levar em conta na tipificação de um crime todos os elementos que ali aportaram, né? Então, de novo, o que dá para perceber é um olhar repulsivo ao direito de manifestação, né? Então, da prisão por desacato, por exemplo, o desacato já era para não ser mais praticado no país, porque nós temos a Convenção Americana, que o Brasil subscreveu, né? Existe um entendimento claro de que ela revogou esse artigo do Código Penal, né? E se você pensar em termos democráticos, né? Por que as pessoas valem mais que as outras? Não tem. Se alguém ofende uma autoridade pública, né, essa pessoa responde por um crime comum de injúria, calúnia, difamação, algum crime contra a honra normal, como todos. Isso tem a ver com o princípio da igualdade. Não se justifica no Estado democrático de direito uma ofensa mais reprovável a um agente público, que é apenas um servidor. Então, existem aí entendimentos claros de que o desacato foi um crime revogado. No entanto, ele ainda na prática é muito aplicado
para dissuadir e reprimir qualquer manifestação mais contundente de um cidadão. Ou muitas vezes para coagir uma pessoa a fazer o que ela não gostaria legitimamente de fazer. Essa criminalização instável, insegura e frágil que nós temos visto, tanto que as pessoas são soltas quase que imediatamente, né, ela diz muito mais do olhar do Estado de espanto e repulsa perante ao direito de manifestação do que atos criminosos e desvios de conduta de manifestantes. Acho que ela diz muito mais do conceito antiquado das nossas polícias do que das pessoas detidas em si. Então, com relação a essas leis que são propostas e aprovadas ao toque de caixa como uma resposta penal imediatista, né, como por exemplo essa aqui no Rio, não sei se em outros estados, que é proibir o uso de máscaras, né, em pleno país do carnaval, estado do carnaval. Do meu ponto de vista, elas na verdade são uma resposta desesperada e pueril para uma situação que não vai ser resolvida pela lei, muito menos pela lei penal. Na sua maioria são leis mal redigidas e inconstitucionais porque violam garantias, né? Então, no meu ponto de vista, de novo, na verdade, uma tradição brasileira de se utilizar desse expediente de leis mais duras para conter os desviantes, né? E essas leis nunca resolveram nada, muito pelo contrário, elas tendem a acirrar o conflito. Então, na verdade, tem essa dualidade do judiciário. Por um lado, ele proíbe manifestação, por outro lado, ele solta manifestantes, né? Relaxa prisões. Por um lado, numa instância estadual você não consegue nada, já numa corte mais superior existe uma esperança maior de conseguir, que é o nosso caso, por exemplo, nas prisões por averiguação, nessas ações que nós ajuizamos. O que me parece é que uma violação por parte do Estado, ela é sempre, e deve ser assim, sempre mais espantosa do que uma violação de um particular. Normalmente no discurso querem igualar, como se houvesse uma guerra, que é a lógica ainda que permeia, né? Então, policiais versus manifestantes, como se fosse um fla-flu e houvesse uma posição de equidade, equiparação e paridade de armas. Não existe. As regras são diferentes, né? Primeiro que a força, o uso da força pelas polícias é infinitamente maior, porque elas são bem estruturadas, né? E porque, enfim, ainda é da essência dessa concepção policial o uso da força, né? Segundo que, se no meio da multidão tem um ou outro manifestante fora da lei, claro, seria melhor que não acontecesse, que não houvesse, mas eles respondem às leis penais, se houver algum criminoso, como se diz, tudo bem, ele vai responder as leis penais, aquilo vai se aplicar a ele. Agora, que as forças estatais ajam na ilegalidade deve ser 1000 vezes mais espantoso. Que um cidadão comum haja na ilegalidade, ele não ganha para isso, né? Enfim, ele não é treinado para preservar vidas, ele não assume um compromisso de não violar leis no sentido estrito que policiais assumem, né? Então, o que eu quero dizer com isso o espanto e deve ser maior quando um agente estatal viola a lei, porque ele é pago, treinado, faz juramento para respeitar as leis, para preservar vidas, que é a função da polícia. Preservar vidas significa preservar corpos, né? E então, do meu ponto de vista, isso é extremamente espantoso no sentido teórico, porque não é para isso que deve se prestar a polícia, né? Mas por um outro lado é quase que esperado para quem já há algum tempo acompanha, infelizmente, as feridas que ainda, as feridas ditatoriais, digamos, ou de tempos autoritários, que infelizmente ainda persistem nessas corporações que nasceram na ditadura e que não fizeram exatamente
a transição democrática por completo ou da forma desejável.